Todas as terças-feiras a gente tem um bate-papo bastante descontraído com a psicoterapeuta Miriam Durante, falando sobre vários assuntos do cotidiano, e a gente percebe que cada vez mais a nossa audiência vai se interessando também por esses assuntos, porque a gente aborda todas aquelas questões, por mais intrincadas que sejam, a gente aborda aqui de uma forma bastante didática e dentro do ponto de vista de muitos de nós, não é? Hoje a Miriam Durante já está na ponta da linha e vai conversar com a gente sobre um assunto bastante bacana, mas antes a gente vai cumprimentar a Miriam. Miriam, boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez aqui à nossa programação. Boa tarde, muito obrigada, Carlos. Miriam, hoje a gente vai falar sobre um assunto que tem intrigado muita gente, que é esta questão da superação, né? Por que será que algumas pessoas conseguem superar dificuldades e levar tudo numa boa, apesar das dificuldades, e outras parece que não têm toda esta energia, hein, Miriam? Porque eu acho que a gente tem que aprender a virar a página, Carlos. A gente tem que aprender que as pessoas ficam atrás de uma felicidade, acha que ser feliz é ser feliz o tempo inteiro. E acha que não é bem assim. A gente tem momentos de felicidade, como a gente tem momentos tristes também, né? Então eu acho que a gente tem que procurar o caminho do meio. E virar a página para tudo que aconteceu, sabe? Um começar de novo, aí você se supera. Miriam, você tocou num assunto bastante interessante aí, que é essa questão da busca pela felicidade, mas parece que as pessoas acham que a felicidade delas vai acontecer a partir do momento em que a vida delas estiver igual à vida de outras pessoas, e muitas vezes as pessoas são felizes e não sabem, não é, Miriam? Quer dizer, as felicidades são diferentes, né? É porque as pessoas acham, elas põem uma condição para tudo. Elas acham assim, eu só vou ser feliz quando eu conseguir comprar uma coisa, quando eu conseguir ganhar uma coisa, quando eu conseguir perder 30 quilos, quando eu conseguir ter minha Mercedes, ou quando eu conseguir comprar o meu Fusca. Elas colocam a condição da felicidade a algo palpável, a algo que elas vão conseguir comprar. E felicidade não é isso. Felicidade não é um bem material. Você não pode condicionar a sua felicidade a algo que você vai ter, a algo que você vai comprar, ganhar. Não é nada disso. Você tem sim um resultado quando você compreender que nada disso interfere. A felicidade é alguma coisa dentro de você, independente de você estar dentro do Mercedes ou dentro do Fusca. Lógico que, se você vai me perguntar, Miriam, você prefere estar dentro de um Mercedes ou dentro de um Fusca? Com certeza eu vou te responder, dentro da Mercedes, não tenha dúvida. Mas isso não depende, eu não vou ser feliz se eu comprar uma Mercedes daqui a um mês. Porque isso vai durar 5, 10 dias, entendeu? Não mais do que isso. A Mercedes não vai me trazer a felicidade se dentro eu não estiver feliz. A felicidade tem que vir de dentro, eu tenho que estar bem comigo mesmo. Aí tudo funciona. Miriam, a gente percebe também, né, nessa questão, que as pessoas sempre atrelam a felicidade a valores materiais e não a valores, digamos assim, internos ou espirituais. E isso também independe de religião, né? As pessoas muitas vezes perguntam, olha, já que não dá para ser feliz desse jeito, qual religião eu sigo? Às vezes nem é a questão da religião, né, Miriam? É a pessoa simplesmente se autoconhecer e se encontrar. Exatamente. A espiritualidade, o desenvolvimento espiritual, eu acho que é muito importante. E não tem nada a ver com a religião que você vai seguir. Porque é um desenvolvimento espiritual. Eu acho que todo mundo tem que ter. É aprender a lidar com tudo. Faz você ter uma outra visão. Faz você encarar as coisas de uma maneira mais fácil. Quando você lida bem com a espiritualidade, você inclusive aprende a passar por todas as situações da vida de uma maneira mais suave. Inclusive você acumula menos doenças, sabe? Porque você não vai guardando as coisas dentro de você. É uma ferramenta importante na recuperação de várias doenças, inclusive. Porque você aprende a lidar com tudo, com todas as situações da vida. Então eu acho assim, você tem que acreditar em alguma coisa, você tem que ter fé. E hoje em dia as pessoas elas saem do culto, elas vão para o centro espírita, elas vão para a igreja. Tem que existir mais do que tudo isso. Eu acho que é uma palavrinha que hoje em dia parece que ela está meio sumida, que é coerência.
Não dá para você sair do culto, rezar, cantar, dar as mãos, abraçar, aí ir para a igreja. Para a igreja, seguir todo aquele trâmite da igreja. Sai da igreja, aí vai para o centro de Umbanda. Saiu do centro de Umbanda. Eu não tenho nada contra nenhuma. Eu só acho que se você segue aquela, é aquela. Acredita naquela. Tem um tempo para que as coisas aconteçam. Ou então não acredita em nenhuma. Eu sou universalista. Eu não sigo nenhuma. Eu não acho que eu preciso estar dentro de algum lugar, porque Deus está dentro de mim, está dentro de todo mundo. Eu posso conversar com Ele estando em qualquer lugar. Eu não preciso seguir um padre, um pastor, ninguém. Então eu acho assim, você tem que ter uma religião, ter uma fé e acreditar naquilo. Eu acho que está faltando muito isso. Está faltando espiritualidade, está faltando coerência, para aí sim você começar a acreditar em você e dar a sua virada. E sem dúvida alguma superar todos esses imbróglios que muitas vezes vão deixando a gente tristes e também deixando a gente com aquela sensação de que a gente não é feliz, não é, Miriam? Porque a gente acredita que as coisas negativas vêm só pra gente, porque aí você fica com, é aquilo que eu te falei, nós somos energias. Se você fica acreditando que você hoje está triste, que algo de ruim está te acontecendo, aí você fica com uma energia muito baixa. Você fica sempre falando, o dia está feio, hoje já me aconteceu algo de ruim. Então você fica chamando, porque nós criamos os nossos pensamentos. Aí você fica achando que tudo de ruim vai te acontecer. Aí o que você fica chamando para você? Só a energia negativa. Isso seria também a autossabotagem, né, Miriam? Exatamente. Você está se sabotando. Então, quem você vai atrair a seu lado? Só pessoas negativas. Geralmente as pessoas falam assim para mim, Miriam, eu tenho um vizinho extremamente negativo. Eu tenho certeza que ele pôs uruca. Eu tenho certeza que é ele que é o culpado. Eu falo, gente, não é o vizinho, é você. Aí a pessoa quer morrer comigo, mas é verdade. Porque o vizinho pode até ser uma pessoa de olho gordo, pode ser o que for, mas se você estiver bem, não pega. Uhum. Entendeu? Você não permite isso. Se você está bem, você não permite que nada te faça mal. Então é assim, você está bem, você pode estar passando por situações muito difíceis, porque todos nós passamos. Situações boas, situações ruins, mas nada é definitivo, as situações passam rápido. Então procure passar o mais rápido possível por uma situação negativa. Procure enxergar algo de positivo nessa situação negativa, porque sempre tem. Sempre tem algo de positivo nessa situação. E tentar virar a página, acreditar que o dia seguinte vai ser muito melhor, porque ele vai ser melhor. Basta você acreditar, agir para que aconteça um dia melhor e começar a enxergar coisas melhores na tua vida, porque aí o teu dia muda. Nós mudamos com os nossos pensamentos. Então comece a pensar de uma maneira positiva e agir de uma maneira positiva, que tudo isso muda. Miriam, você falou agora há pouco aí naquela questão do vizinho do olho gordo, ou então naquele pseudo amigo do olho gordo. A gente dá risada, mas vê que isso daí é uma coisa séria que tem tudo a ver isso que você está colocando aí também dentro do nosso programa. É por isso que a gente faz questão de bater esse papo bastante descontraído. A gente percebe que quando a gente está mal, a gente só reclama de determinadas pessoas que também só reclamam. Quer dizer, a partir do momento em que a gente abre o canal para aquele tipo de pessoas negativas, mais pessoas negativas vão agregando negativamente aí dentro da nossa personalidade e dentro da nossa vivência, né, Miriam? Mas a partir do momento em que a gente decide fazer uma faxina, a gente percebe que a gente adquire novos ares e outras pessoas mais bacanas começam a vir para o nosso lado também, né? Exatamente, porque a hora que você não faz uma faxina só na sua casa, você tem que fazer uma faxina dentro de você, nos teus pensamentos, em tudo. A hora que você passa a ter um olhar mais positivo, e você se torna uma pessoa mais positiva, você atrai gente positiva para o teu lado. Agora, você é uma pessoa negativa, só fica falando de coisas ruins. Uma pessoa positiva não fica perto de você. Uhum. Aí vão acontecendo, todo dia vai acontecendo uma coisa ruim do teu lado. Aí você sai na rua, você vê o teu vizinho, que é outra pessoa que pensa exatamente como você. Só que você não vai achar que você é o culpado das coisas ruins, você vai jogar a culpa no outro. Uhum. E não funciona assim, gente, enquanto nós não entendermos
que nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece com a gente, não dá certo. A gente tem que entender que os nossos pensamentos determinam a nossa vida e nós somos 100% responsáveis pelo que nos acontece. Quando a gente começar a entender isso, a coisa muda, porque aí não interessa o que te aconteceu. Fique o menos possível deitado no sofá chorando. Porque olha, isso vai acontecer mesmo. Coisas ruins acontecem todos os dias. Mas o tempo que você fica deitado é que tem que diminuir. Cada vez menos. Miriam, porque agora aí as coisas vão diminuindo. Miriam, a gente vai colocar um pouquinho de pimenta aqui no nosso assunto, porque a gente percebe que tem gente que parece que até por uma questão espiritual acha que deve cumprir o karma com uma pessoa mala. Dá para ter dó dessas pessoas negativas ou não necessariamente, hein, Miriam? Não. Eu acho assim, eu acho que a gente tem que explicar. Depende do que você entende ter dó, sabe? Eu custo a entender um pouco isso, porque eu explico para as pessoas, eu digo o que tem para fazer. Agora, se a pessoa quiser ficar no sofá chorando, eu sou a vítima, ninguém gosta de mim, eu não consigo nada, aí eu sinto muito. Entendeu? Porque aí tem pessoas que realmente gostam desse papel, porque elas veem vantagem. Tem pessoas que veem vantagem até e não percebem, né? É de uma maneira inconsciente. Então eu acho que cabe a gente avisar. Aí a pessoa já está sabendo, aí ela começa a ter uma visão melhor, ela vai pensar e vai perceber, peraí, eu estou fazendo isso mesmo, então eu quero mudar. Quando a pessoa quer mudar, por mais difícil que seja, eu acho que a gente tem que estender a mão. Eu sou a primeira a estender a mão quando eu vejo que uma pessoa quer mudar. Por difícil que seja, eu vou estar lá estendendo a mão. Agora, quando eu vejo que a pessoa não quer fazer mudança nenhuma, eu sou a primeira a falar, então, fique do jeito que você quer. Porque se a pessoa não quer mudar, o que você vai fazer? Cada um tem seu tempo. É ela que tem que compreender. Se você der um remédio para uma pessoa e ela achar que esse remédio não vai fazer efeito, não adianta. Então a pessoa tem que querer mudar, ela tem que querer sair daquela situação. Senão ela vai continuar tendo as mesmas situações. As situações repetitivas ali, sabe? Ela sempre vai achar aquele vizinho chato vai embora, vem o outro, então ela vai achar que sempre tem alguém no caminho dela que foi o culpado dela estar naquela situação. Ela não é culpada, é sempre alguém próximo a ela, é alguém da família que é muito chato, porque ela é muito boa. É verdade. Ô Miriam, e tem aquela pessoa também que tem que prestar atenção nisso, até é muito legal esse papo nosso aqui, porque muitas vezes a gente percebe que existem pessoas negativas reclamando de outras, mas muitas vezes outras pessoas também podem estar reclamando de nós por nós sermos negativos também, não é? Sim. Agora, é assim, ninguém deveria reclamar de ninguém, porque no fundo é você mesmo. Se você não, por exemplo, tem um cargo, você está numa empresa e tem um cargo. Aquela pessoa, você está esperando conseguir aquele cargo e o outro conseguiu. Gente, não tem o culpado aí. Não tem, sabe? Então. Simplesmente aquela pessoa conseguiu. Agora, vamos tentar fazer o quê? Ao invés de você ficar criticando, teve uma sabotagem, teve isso, teve aquilo, o que você tem que tentar fazer? Ele conseguiu o cargo, então tudo bem. Eu vou tentar ver o que me faltou para conseguir aquele cargo, eu vou tentar melhorar e da próxima oportunidade que tiver, eu vou conseguir. Agora, se você ficar se queixando, mas eu sou infeliz, nada acontece comigo, eu tenho azar, o que vai acontecer? Aí que você não vai conseguir mesmo. Então, ao invés de ficar se queixando, de ficar rogando praga para o outro, pensa de outra maneira. Ele conseguiu porque ele ou estava melhor ou ele se apresentou de uma maneira melhor. Então eu vou procurar ver o que está me faltando para conseguir esse cargo. Se é o que você quer. Batalhe o que você quer. Veja que às vezes você quer, mas você não tem condições para aquilo. Às vezes a gente acha que nós temos condições, mas está faltando muita coisa ainda. Às vezes a mãe da gente fala assim, você é o máximo, você é isso. E a gente acha que a gente é o máximo, mas a gente não é o máximo. Então, comece a se olhar. Se olhe no espelho e veja, realmente, essas qualificações eu tenho,
Essas eu não tenho. Então, eu quero chegar nesse ponto, eu vou melhorar. Eu preciso melhorar isso, isso e isso. Aí sim, eu vou conseguir o que eu quero. Senão, eu não vou. Então, é realmente se enxergar como você é, independente do que os outros pensam. Porque isso que você falou, algumas pessoas vão achar que eu sou isso, eu sou aquilo, sempre vão existir isso. Eu costumo dar muitas entrevistas, como eu estou dando para o rádio, eu costumo dar muitas entrevistas. Tem pessoas que gostam e tem pessoas que não gostam. Eu não tenho a mínima pretensão de agradar todo mundo, Cunha. E não me preocupo com isso. Exato, mas eu acho que as pessoas se entristecem mais, Miriam, quando tentam agradar todo mundo. Eu também, eu garanto para você, eu também não sou unanimidade, porque tem muita coisa que muitos colegas dizem aqui que eu não concordo e eu chego e falo que não concordo. Mas tem que ser assim, Carlos, porque senão, sabe aquele boneco João Bobo? Lembra daquele boneco? Sei. Eu pertenço a alguns grupos que eu fico indignada, eu até saio, porque às vezes a gente vê cada coisa e eu procuro dar minha opinião, porque afinal de contas eu tenho opinião. Se é pra eu ficar quieta e não dar minha opinião, então, sabe aquela coisa de que, eu concordo com tudo porque assim eu não discuto. Eu acho que, gente, discussão é uma coisa tão saudável. Uma coisa é você brigar com as pessoas. Agora, discutir é você colocar uma opinião, é você ter uma opinião contrária à outra. É que as coisas vão se deturpando com o tempo. Discussão não é você sair no tapa com ninguém. É você ter uma opinião contrária a outra pessoa. E isso é saudável, isso é bom. Né? Então é assim, eu não gosto. Eu posso estar falando uma coisa e você falar, Miriam, eu não concordo com você. Eu acho que eu tenho um vizinho que ele põe olho gordo. Eu vou falar, Cunha, tudo bem, é sua opinião, não é a minha. Sim. Eu não sou a dona da verdade. Eu tenho a minha opinião e você tem a sua. E eu acho bárbaro quando as pessoas discordam. Então, é assim, tem que existir tudo isso e principalmente coerência, que eu acho que falta hoje. É aquele discurso, você vai num culto, você vai numa igreja, prega tudo aquilo e quando você sai, a tua vida é totalmente diferente lá fora. Então aí você entra em choque com o que você acabou de pregar. Porque você era uma pessoa lá dentro e lá fora você é outra. Então fica muito difícil. Isso é em tudo, Cunha. Você é uma pessoa no seu trabalho e quando você está com os seus amigos, aquela pessoa que você pregava no trabalho não existe mais. Então você tem que ser uma pessoa só. Porque o que acontece? Quando você se olha no espelho, você não sabe quem você é. Porque você usou uma máscara no trabalho, você usou uma máscara para sair com seus amigos, você usou uma máscara para ir no culto. Eu não estou falando que você tem que ter o mesmo comportamento, sim, mas você tem que ser a mesma pessoa. E hoje em dia as pessoas não estão agindo dessa maneira. Exatamente, então falta naquela questão da superação, a pessoa começar a superar a si mesmo para depois começar a superar os obstáculos que ela vai alcançando no caminho, né, Miriam? Exato. O que é isso? Conhecimento. Aí você tem que ter uma maturidade espiritual, né? Tem que ter um conhecimento para poder entender tudo isso. Se você não tiver um conhecimento lá dentro mesmo, pelo menos saber, olha, eu sou assim, eu tenho essas atitudes, como é que você faz? Você não sabe nem quem você é. Fica muito complicado. Exato. Como é que você vira a tua página? Como é que você se supera? Você não se supera. E existem também várias situações, né, Miriam, em que as pessoas, a partir do momento em que não conseguem se superar, quer dizer, superar a si próprias, elas começam a perder também aquela questão de bom senso e achar que o mundo inteiro está contra ela, como a gente já colocou aí dentro desse nosso bate-papo. Não, tem sim. Eu atendi uma pessoa, um menino lindo, 19 anos. Ele chegou ao ponto, Carlos, de achar, ele pegava ônibus e ele passava por um bairro que era muito feio e que tinha o nome dele. Ele chegou ao ponto de achar que tinham colocado o nome daquele bairro, que era muito feio, de propósito, só para atingir. Para você ver aonde vai. Então, quer dizer, o nome do bairro, aquele bairro já existia muito antes dele nascer.
Mas ele achava que existia um complô contra ele. Quer dizer, se vitimou. Exatamente. Então tudo era ruim, entendeu? As pessoas olhavam para ele, todo mundo no ônibus, quando passava naquele bairro, olhava para ele. Quer dizer, isso na cabeça dele. Ele via uma pessoa olhar, ele achava que o ônibus inteiro olhava para ele, pensando assim, olha, tá vendo? Olha o bairro que nós estamos passando, olha como é feio. E olha, tem o seu nome. Ele queria mudar de nome por causa disso, Cunha. Nossa, uma coisa bastante complicada. Para você ver como isso vai entrando e como as pessoas vão se sentindo vítimas de coisinhas pequenas, mas que isso vai incomodando a tal ponto que você não consegue mais, sabe, se desligar disso. E coisas pequenas, você concorda? Mas que isso vai tomando uma proporção tão grande que vai te fazendo um mal muito grande. Quer dizer, tem que cortar logo esse mal logo no começo, através de uma observação, através do autoconhecimento, né? Porque a gente tem que também se tocar, não é, Miriam? Falar assim, olha, eu não era assim, por que eu estou ficando assim? Exatamente, porque pra gente descobrir isso dos nomes, demorou. Porque eu não via tantos problemas. Esse menino chegou pra mim, ele tinha tentado se matar, e eu não entendia por quê. Porque era um menino bonito, um corpo bonito, bem, um trabalho legal, eu não entendia por quê. Não tinha motivos, não tinha nada aparente. Aí a gente foi esmiuçando e aí foi descobrindo o que acontecia. Então, quer dizer, é ficar atento nas pequenas coisas, nos primeiros sinais. A pessoa se sentiu infeliz, gente, começa a perceber. Não tem porquê. Começa a perceber por que você está desmotivado, por que você está infeliz. É como eu disse, os seus pensamentos determinam a sua vida. Se você ficar triste o tempo inteiro, é isso que você vai conseguir. Então ficou triste? Fique o menos possível. Comece a mudar a tua vida. Você pode mudar a tua vida. A hora que você quiser. Miriam, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. A gente volta com certeza na próxima terça-feira para buscar cada vez mais essa maneira de difundir essas ideias bacanas que a gente sempre costuma passar aqui através dos nossos papos dentro do Radioatividade. Conte comigo. Até a semana que vem. Boa semana para todos vocês. Um abraço, Cunha. É isso.